A filosofia da vontade. A genealogia não interpreta simplesmente, ela avalia. Até agora apresentamos as coisas como se lutassem e se sucedessem em relação a um objeto quase inerte. Mas o próprio objeto é força, expressão de uma força. E é por isso que há mais ou menos afinidade entre o objeto e a força que dele se apodera. Não há objeto ou fenômeno que já não seja possuído, visto que nele mesmo ele é, não uma aparência, mas o aparecimento de uma força. Toda força está, portanto, numa relação essencial com uma outra força. O ser da força é o plural, seria rigorosamente absurdo pensar a força no singular. Uma força é a dominação, mas é também um objeto sobre o qual uma dominação se exerce. Eis o princípio da filosofia da natureza em Nietzsche. Uma pluralidade de forças agindo e sofrendo à distância, onde a distância é o elemento diferencial compreendido em cada força e pelo qual cada uma se relaciona com as outras. A crítica ao atomismo deve ser compreendida a partir deste princípio. Consiste em mostrar que o atomismo é uma tentativa de emprestar à matéria uma pluralidade e uma distância essenciais que de fato só pertencem à força. Só da força se pode dizer que seu ser refere-se a uma outra força. Como diz Marx, quando interpreta o atomismo, os átomos são os únicos objetos para eles mesmos e só podem se relacionar com eles próprios. Mas a questão é a seguinte: a noção de átomo, em sua essência, pode prestar contas dessa relação essencial que se lhe atribui? O conceito só se torna coerente ao pensarmos força em algum lugar de átomo, isto porque a noção de átomo não pode conter em si mesma a diferença necessária para a afirmação de tal relação, diferença na essência e segundo a essência. Sendo assim, o atomismo seria uma máscara para o dinamismo nascente. O conceito de força é, portanto, em Nietzsche, o de uma força que se relaciona com uma outra força. Sob este aspecto, a força é denominada uma vontade. A vontade de poder, é o elemento diferencial da força. Daí resulta uma nova concepção da filosofia da vontade, pois a vontade não se exerce misteriosamente sobre músculos e sobre nervos, menos ainda sobre uma matéria em geral, ela se exerce necessariamente sobre uma outra vontade. O verdadeiro problema não está na relação do querer com o involuntário, e sim na relação de uma vontade que comanda com uma vontade que obedece, e que obedece mais ou menos. A vontade, bem compreendida, só pode agir sobre uma vontade e não sobre uma matéria. Os nervos, por exemplo. E preciso chegar finalmente à ideia de que em toda parte onde se constatam efeitos é porque uma vontade age sobre uma vontade. Disse que uma vontade é uma coisa complexa porque enquanto ela quer ser obedecida, mas só uma vontade pode obedecer àquilo que a comanda. Assim, o pluralismo encontra sua confirmação imediata e o seu terreno favorável na filosofia da vontade. E o ponto no qual se dá a ruptura de Nietzsche com Schopenhauer é preciso. Trata-se justamente de saber se a vontade é una ou múltipla. Tudo o resto decorre daí. Com efeito, se Schopenhauer é levado a negar a vontade, é primeiramente porque acredita na unidade do querer. Porque a vontade, segundo Schopenhauer, é una e em sua essência, que compete ao carrasco compreender que ele forma uma unidade com sua própria vítima. É a consciência da identidade da vontade em todas as suas manifestações que leva a vontade a negar-se, a suprimir-se na piedade, na moral e no ascetismo. Isso está no Mundo como Vontade de Representação, do Schopenhauer. Nietzsche descobre o que lhe parece ser a mistificação propriamente schopenhaueriana. A vontade é necessariamente negada quando se coloca sua unidade, sua identidade. Nietzsche denuncia a alma, o eu, o egoísmo como os últimos refúgios do atomismo. O atomismo psíquico não vale mais do que o físico. Em todo querer, trata-se simplesmente de comandar e de obedecer no interior de uma estrutura coletiva complexa, feita de muitas almas. Isso está... Quando Nietzsche canta o egoísmo, é sempre de uma maneira agressiva ou polêmica, contra as virtudes, contra a virtude do desinteresse. Mas, de fato, o egoísmo não é uma boa interpretação da vontade, assim como o atomismo não é uma boa interpretação da força. Para que haja egoísmo, ainda é necessário que haja um ego. O fato de toda força se relacionar com outra, seja para comandar, seja para obedecer, coloca-nos no caminho da origem.
A origem é a diferença na origem. A diferença na origem é a hierarquia, isto é, a relação de uma força dominante com uma força dominada, de uma vontade obedecida com uma vontade obediente. A hierarquia como inseparável da genealogia. Eis o que Nietzsche chama de nosso problema. O prefácio do Ecce Homo. Eu acho que é isso, né? A hierarquia é o fato originário, a identidade da diferença e da origem. Compreenderemos mais tarde porque o problema da hierarquia é precisamente o problema dos espíritos livres. De qualquer modo, já podemos marcar a progressão do sentido do valor, da interpretação à avaliação, como tarefas da genealogia. O sentido de alguma coisa é a relação desta coisa com a força que se apodera dela. O valor de alguma coisa é a hierarquia das forças que se exprimem na coisa enquanto fenômeno complexo. Então esse é um trecho dessa obra Deleuze-Nietzsche. Nietzsche e a filosofia do Gilles Deleuze, mais precisamente a parte da filosofia da vontade. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.